Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus através dessa live. Eu, pastor Carlos de Oliveira, irei estar lendo com você a palavra de Deus e juntos meditarmos um pouco da mensagem de Deus. Eu quero orar, pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida e a direção do Espírito Santo. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, peço a tua bênção, Pai, a tua virtude, a unção poderosa do Espírito Santo, para que nós possamos nessa tarde, nesse momento, nesse dia, nessa hora, transmitir uma mensagem do céu, receber a tua palavra e os teus conselhos pelo Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e meus irmãos, eu quero ler a palavra de Deus e começar a comentar um assunto muito importante, porque tudo é importante nas Escrituras. Então, entre eles, eu quero falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a casa de Deus, sobre o templo de Deus, o lugar que Deus tem escolhido na terra para habitar o seu nome. Então, nós temos que começar bem no início, quando Deus chama o seu povo. E então nós iremos decorrer por algum tempo nas Escrituras para falarmos sobre esse assunto. Então eu quero ler a palavra de Deus. Nós vamos começar falando de dois tipos de pessoas que a Bíblia fala muito importante. Nós vamos falar de primogênitos, vamos falar de levitas, ver nas Escrituras, para nós irmos decorrendo pelas Escrituras e chegarmos nesse ponto em que eu quero comentar. Então eu quero ler com vocês no livro do Êxodo. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1 de Êxodo, do versículo 6 em diante, que diz assim: Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e acontecendo que vindo guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço
em que o serviam com dureza. Meus amados amigos e irmãos, nós conhecemos pelas Escrituras quando José, lá no Egito, ele fora vendido pelos seus irmãos, mas através dele, Deus deu um grande livramento para que ele pudesse armazenar alimentos para socorrer outras nações. E José era bem amado pelo faraó daquela época, era bem considerado pelos egípcios, e o povo de Israel, seu pai Jacó, seus irmãos, então foram levados para o Egito, e lá foram cuidados por José, e lá ficaram habitando na terra de Gósen. O que aconteceu? Enquanto José vivia, seus irmãos e o faraó daquela época vivia, e outros que conheciam a José, eles consideravam o povo de Israel. Eles tinham estima por José e pelos acontecimentos tão importantes que Deus fizera no Egito através daquele homem. Mas agora, aquele faraó, aquele rei morreu, e outro rei, outro faraó, começou a reinar lá no Egito. Enquanto isso, o povo de Israel se multiplicava, crescia, e enchendo a terra do Egito de povo israelita, de hebreus. E era tão grande a quantidade dos filhos de Israel e se multiplicavam, que o povo, o rei do Egito, as autoridades egípcias ficaram com medo por ver o crescimento daquele povo. E eles então queriam impedir para que não crescesse. Eles queriam matar, destruir, e criaram muitas formas para matar as crianças, os filhos dos israelitas. Meus amados irmãos, nós sabemos que o povo de Deus é um povo que aumenta, cresce, desenvolve. É um povo abençoado, é um povo guiado por Deus. É o que nós temos visto em todas as nações nos nossos dias, como é que a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus cresce, aumenta. O povo não gosta, não é? Aqueles que não têm o temor de Deus, eles também não querem ver o crescimento deste povo. Mas o povo ia crescendo, aumentando, e o que aconteceu? Eles começaram então a perseguir os filhos de Israel. A Bíblia nos diz que o rei, no versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo que nós estamos lendo, o rei chamou as parteiras que atendiam as mulheres hebreias para que elas, quando fossem ajudar a fazer o parto das mulheres hebreias israelitas, eles iriam conferir se o filho, se a criança fosse do sexo masculino, elas deviam matá-la, a criança, deviam matar a criança, somente deixar viver se fosse do sexo feminino. Mas aquelas mulheres, aquelas parteiras eram mulheres tementes a Deus e não fizeram isso. Não quiseram fazer o que o rei, o faraó, mandou, que ela destruísse aquelas crianças. E Deus abençoou aquelas mulheres. E a Bíblia nos fala que no meio dessa grande luta, eles matavam as crianças, jogavam no rio Nilo,
os jacarés, os crocodilos comiam, matavam. E a Bíblia diz que foi nessa época que um casal, um homem da casa de Levi, casou também com uma mulher dessa mesma tribo. E a mulher teve um filho. E aquele menino, ao nascer, já estava nessa dificuldade. O irmão dele, ele tinha um irmão mais velho, Arão. Certamente, Arão ainda, quando nasceu, não estava debaixo dessa lei para matar aquelas criancinhas. E quando a mãe viu aquele menino, ela viu que ele era formoso. Ora, é claro, todas as mães, ao olhar para os seus filhos, vai encontrar, não é? É formoso, bonito. Isso aí não resta dúvida. Porém, o que nós vemos nessa colocação é que não era simplesmente uma formosura física. Ela enxergou uma beleza espiritual, alguma coisa importante na vida daquela criança. E o que ela fez? Ela escondeu aquela criança. E aquele menino ficou escondido por 3 meses. E aquele menino crescendo, se desenvolvendo, ela, porém, não podia mais escondê-lo. Por quê? Agora era mais difícil, desenvolvendo. Então, o que ela fez? Ela fez uma pequena arca, um pequeno barquinho, uma arca, e colocou o menino dentro daquele barco, daquele barquinho, daquela arca, e pôs o menino na beira, no rio, e esse rio passava pelos fundos do palácio. E tinha um lugar, um tipo de uma praia, aonde a princesa, a filha de Faraó, ia tomar banho, ia nadar, junto com aquelas que a serviam. E foi numa situação assim, quando a mãe daquele menino colocou aquela arquinha, aquele pequeno barco, em forma de uma arca, naquela correnteza, a sua irmã, ele tinha 2 irmãos, uma irmã e um irmão, Arão e Miriam. Então Miriam ficou de longe observando para ver o que iria acontecer com aquela criança. E ela observou que aquela arca foi descendo perto de onde estavam aquelas mulheres, aquela moça, a filha do rei, tomando banho. E então ela, vendo, a princesa, vendo aquele barquinho, viu uma criança que estava ali dentro daquela arca, chorando, talvez, mas ela pegou aquela criança. Certamente a graça de Deus na vida daquele menino despertou, brilhou diante dos olhos daquela princesa, e ela teve um amor, um carinho, um desejo especial por aquela criança. A graça de Deus, aleluia, glória a Deus. Quando um homem está sob a graça de Deus, quando uma mulher tem a graça de Deus, uma criança, seja quem for, ele desperta assim, as pessoas olham e vê que é diferente, tem uma graça, tem uma bênção, tem uma coisa diferente. E aquela moça desejou adotar aquele menino, mesmo sendo aconselhada pelas aquelas mulheres, aquelas moças, aquelas que estavam servindo, aquelas damas que estavam servindo ela, mas ela desejou que aquele menino fosse seu filho. Adotou aquela criança. Agora, a Bíblia nos diz que a irmã do menino que vinha
observando, não perdeu a oportunidade, se aproximou e ofereceu então para a filha de Faraó, se ela queria, se ela quisesse, ela ia chamar uma das hebreias para cuidar daquela criança. Irmãos, Deus, Ele sabe, é claro, Ele sabe dirigir, Ele sabe tomar conta do seu povo, dos seus filhos, em toda a situação. E muitas vezes, na situação mais difícil, Ele cria um meio para nos abençoar, para nos guardar. E olha que coisa impressionante. Deus guardou o seu servo Moisés na casa do próprio inimigo. O inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, aquele que queria matar, destruir Moisés, foi ele que cuidou de Moisés. Foi ele que deu a Moisés a oportunidade de ser criado dentro do seu próprio palácio, perto dele, ao lado dele. E então, aquela princesa disse para aquela menina: então vá buscar uma hebreia para cuidar do meu filho. Agora ela já tinha Moisés como seu filho e ela mesma lhe pôs o nome, Moisés. Ele vai se chamar Moisés. Eu não sei como aquele menino chamava antes. Eu não sei, a Bíblia não diz como é que eles chamavam aquele menino lá na casa do seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Mas a Bíblia nos mostra que aquela princesa lhe deu o nome de Moisés, porque significa que ele foi tirado das águas. Que maravilha! Agora, aquela menina foi na casa da mãe, da sua mãe, que era também a mãe de Moisés, e trouxe diante da rainha, da princesa, que entregou seu próprio filho na mão da sua própria mãe para ela cuidar e ainda receber para cuidar do seu próprio filho. Meus amigos, meus irmãos, Deus, Ele trabalha, Ele faz as coisas, tudo dentro de uma perfeição. Muitas vezes nós não entendemos. Quando nós oramos e pedimos para Deus nos dar uma ajuda, para Deus nos dar uma direção, para sairmos de uma situação difícil, de um problema insolúvel, de uma coisa impossível. Quantas vezes, depois de orar, nós ficamos até pensando: como que Deus vai fazer? O que será que Deus vai fazer para me tirar dessa situação? Não tem jeito. Aleluia. Mas de repente, quando Deus começa a trabalhar, aquilo que era impossível e tão difícil vai se desdobrando diante dos nossos olhos e nós contemplamos com que facilidade Deus cuida e resolve todo e qualquer problema, mesmo sendo completamente impossível. No trabalhar de Deus se torna tão fácil, porque a Bíblia diz que se precisar, Ele cria coisas novas, Ele cria meios, Ele cria oportunidade, Ele cria caminhos, mas Ele abençoa aqueles que nele confiam. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que neles esperam. Oh, glória! Deus trabalha em favor daquele que nele espera, glória a Jesus. Deus está trabalhando. Deus nunca para de trabalhar. Ele trabalha pelo seu povo, pelos seus filhos, pelo seu povo em toda a época. E a Bíblia nos diz então que Moisés,
fora criado agora na casa de sua mãe por um certo tempo, até uma certa idade, na sua, talvez quando estava entrando para a adolescência, ele foi devolvido para a princesa, que levou então para o palácio, e Moisés começou então a aprender nas melhores faculdades. A Bíblia diz que, a Bíblia cita, irmãos, eu sei que tem muito, pode ter mais, mas eu vou citar o que a Bíblia diz. A Bíblia cita 3 homens que eram poderosos em obras e palavras. Cita Moisés, cita Apolo, e é claro, né, o maior dentre todos, o Senhor Jesus Cristo. Mas Moisés era poderoso em palavra, aprendeu lá. Por isso, eu fico pensando que quando Deus lhe fala lá na sarça, e ele diz: eu sou pesado de boca. Algumas pessoas dizem que ele tinha gagueira, tudo. Eu não acredito, porque nós vemos escrito lá em Atos que o escritor diz que Moisés era poderoso em palavra, glória a Deus. Ele era poderoso em palavra, está lá escrito. Mas voltando aqui, agora Moisés sendo criado no palácio, mas ele havia aprendido que ele era do povo de Israel, que ele era hebreu, que ele não era egípcio. Sua mãe lá na sua casa colocou no seu coração, colocou na sua mente os ensinamentos do Deus vivo e verdadeiro. Deus, não é, manda que isso seja feito. Inculcar, colocar na cabeça da criança, no entendimento da criança. Não parar de falar das coisas de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que fala para essa criança quando você estiver andando com ela pela rua, fala de Deus. Quando você sentar na sua casa para se alimentar, fala para ela de Deus. Quando você estiver conversando com a criança no lazer, em qualquer situação, fala de Deus. Sabe por quê? Você que é pai, mãe, você fala: o meu filho, a minha filha. Eu também falo, mas não é assim. A Bíblia diz que os nossos filhos, o teu filho, é a herança do Senhor. É a herança do Senhor, é a herança dele. Deus te deu a oportunidade de você cuidar da herança de Deus. Tuas filhas, herança de Deus. Teus filhos, herança de Deus. Por isso Deus quer que você cuide deles, colocando dentro da sua mente, do seu entendimento, o ensinamento do Deus verdadeiro. Porque aí você estará cumprindo o teu papel de pai e de mãe, cuidando da herança que é de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aquela mulher, a mãe de Moisés, ensinou para ele a respeito do Deus verdadeiro. Então ele, muito embora lá dentro do palácio, vendo aquela idolatria que eles adoravam, tanto deuses, era tanta idolatria, mas ele tinha uma semente divina. O apóstolo João diz que há uma semente divina. Há uma semente divina dentro daqueles que ouvem a palavra de Deus, porque a própria palavra é uma semente. Em outras passagens, o apóstolo diz que é uma unção. Uma unção de Deus permanece dentro daquele que ouve a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Por isso é muito importante, meus amados irmãos, meus amigos, ouvirmos a palavra do Senhor, aprendermos a palavra de Deus. Muito importante. Porque a palavra de Deus é a única forma, meu amado irmão e meu amigo, para você ter o temor de Deus no teu coração, para você saber a temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Temer a Deus, respeitar o nome de Deus. Ora, você é templo do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, o apóstolo Pedro diz que pela esperança que nós temos partes divinas dentro de nós, parte de Deus está dentro de nós. E Paulo diz que essa parte de Deus é o Espírito de Deus. E o próprio Jesus disse: eu e o Pai viremos para essa pessoa que crer em nós e faremos nele morada. O crente, o cristão, tem Deus dentro de si. Tem o Espírito Santo dentro de si. Mas muitas vezes não tem o temor. Por quê? Que as pessoas acham, não é pela força nem pela violência que alguém tem que obedecer a palavra de Deus. Não. Não é pela força, não é por ter medo. Estou com medo de Deus. Não. Deus não é mau, Deus é bom. Deus vai castigar? Não, Deus ele quer sempre nos abençoar. Mas quando você e eu temos o temor de Deus dentro de nós trememos da presença de Deus, sabendo que Deus está conosco. Agora, esse temor só pode estar dentro de nós quando nós começamos a aprender, esta palavra, a palavra de Deus, a palavra, porque esta palavra, ela é viva, ela é espírito e ela produz avivamento. O profeta Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra e temi. O temor de Deus vem no nosso coração quando nós ouvimos a palavra. Agora, o apóstolo João, ele diz que esse temor é uma semente dentro de nós, plantada dentro de nós. É uma unção que fica dentro de nós. E Moisés tinha isso dentro dele, aprendeu isso dentro da casa dele. Por mais que ele estivesse rodeado ali de tanto mestre, tantos ensinadores, tanta idolatria, tanta mentira, tanta coisa, ele tinha essa semente viva dentro dele. Ele aprendeu, então ele não pôde mais ser enganado. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas conheceram essa verdade? Até aqueles que hoje, muitas vezes por um motivo, não está, dizendo: não estou mais no trabalho de Deus, não estou mais servindo a Deus, não estou cultuando a Deus. Mas quando você fala de Jesus, ele concorda: não, Jesus é o Salvador, eu creio. E ele ainda diz: não, eu preciso voltar para Jesus. Você já viu isso? A moça, o moço, o irmão: não, eu preciso voltar para Jesus, eu sei, porque dentro dele ainda tem essa semente, ela é poderosa. Mas aqueles que vão na igreja ou vão em um ajuntamento para fazer tudo menos conhecer Deus através da sua palavra, eles podem conseguir muita coisa, eu até acredito,
pode conseguir tanta coisa como eu ouço tantas pessoas falar. Só que eles não vão nunca ter o temor de Deus dentro de si. Porque o temor de Deus só nasce através da revelação da palavra. E essa é a palavra. Paulo disse, essa é a palavra que nós temos evangelizado. E Moisés dentro daquela casa, dentro daquele palácio, tendo toda a oportunidade para ser até um próximo faraó. Mas nós lemos quando o apóstolo escreve ali no capítulo 11 de Hebreus, dos heróis da fé, ele diz que Moisés não quis aproveitar das delícias do Egito, mas preferiu ter a vergonha, né? A cruz de Cristo. Então, ele não quis, ele preferiu ser sofrido e maltratado com o povo de Deus, porque do que gozar por algum tempo as delícias daquele reino. E agora, ele conhecendo, nós lemos, eu quero ler mais um pouco, no capítulo 2 do Êxodo, vamos ler mais um pouquinho aqui. Diz assim, ó, e foi-se, no capítulo 2, versículo 11. Agora Moisés já estava no palácio, mas ele era um judeu, ele sabia. Oh, irmãos, quando você tem a marca de Cristo, quando você tem o selo, a unção, o Espírito Santo te marca, essa unção fica dentro de você, essa semente fica dentro de você, você sabe quem é você. O apóstolo Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Ele diz assim, olha, eu posso passar luta, eu posso passar provação, eu posso passar necessidade, eu posso passar até momentos de miséria. Aí ele diz, mas eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu tenho a marca. Eu tenho esse selo. Aleluia. Eu tenho essa semente dentro de mim. O apóstolo disse. E o cristão tem dentro de si essa semente. Então ele passa um momento difícil. Mas ele sabe. Eu vou vencer. Que eu vou ter vitória. E quantas vezes, não é? E sai do outro lado, e sempre é assim mesmo, sai do outro lado dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande, agora ele era adulto, um homem formado, eu não sei quantos anos ele tinha nessa época, quando aconteceu. Mas quando ele fugiu para o Egito, ele já era 40 anos. A Bíblia diz assim, quando ele fugiu do Egito, né? E aconteceu que naqueles dias que sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Ele sabia que os hebreus eram seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto, por que feres ao teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se a um poço. E o sacerdote de Midian
tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as. E abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai para coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho. Ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então Moisés, agora já um homem, né? Agora ele sabia, por uma revelação que Deus lhe tinha dado, um conhecimento, que ele ia ser o libertador. A Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, que ele achou que ele ia ter que fazer alguma coisa. Mas ele não esperou, ele achou que era pela força dele. Ele achou que os hebreus iriam entender que ele seria o libertador. Mas eles não entenderam, porque também não era hora. Moisés tinha que primeiro se esvaziar de tudo que é do Egito. Ele tinha que se esvaziar de tudo, da sua capacidade própria, para ficar na dependência de Deus. Quando você ou eu, ou qualquer pessoa pensar que pode fazer alguma coisa, que tem capacidade própria, e que faz isso porque é melhor do que o outro, irmãos, não vai dar certo. É melhor dizer, como disse o apóstolo Paulo: a nossa capacidade vem de Deus. E Deus capacita. Se Deus te chama para fazer alguma coisa, não importa o que seja, Ele vai te dar capacidade. Vai te dar capacidade. Você vai fazer, vai ser capaz, vai ser vitorioso, porque Deus dará capacidade para você. É Deus que vai te dar vitória. E Moisés tinha que se esvaziar. Ele era um tipo de um doutor lá no Egito. Era um homem formado, um homem respeitado. Olha, é o filho da princesa. É o neto de Faraó. Quando ele passava pela rua, é claro que o povo respeitava, fazia continência, se dobrava diante dele. Quem é isso aí? Moisés, é o Moisés, é. Quem é isso aí? É o neto do faraó, acho que ele vai ser o próximo faraó. Olha lá, olha o filho da princesa. Então ele era honrado, temido e conhecido no Egito. Agora, todos nós, eu e você e qualquer ser humano, temos sempre um orgulho dentro de nós. Quem sabe, pode ser que o Moisés tinha também. E se ele tivesse, ele ia ser ser humano. Então, irmãos, ele tinha que se esvaziar de tudo isso. Ele tinha que ser novamente reconduzido pelo Espírito Santo. Então, quando aconteceu aquilo que ele quis defender o seu irmão e atacou aquele egípcio, eu não sei se ele matou porque quis ou foi um acidente, mas ele matou. E agora Faraó descobriu, os próprios irmãos, não é? Os hebreus, israelitas, quando estavam um brigando com o outro, acusaram Moisés. Aí Moisés teve que fugir. Moisés fugiu para não morrer lá no Egito. Agora veja, ele tinha 40 anos, fugiu para o Egito. Então ele já era bem formado. Quando chega lá no deserto, a Bíblia nos diz que ele
encontra-se, não é, com aquela família, casa e vai morar com aquele homem que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Olha, tá dando tudo certo, ele está retornando à sua origem devagarzinho e vai ser agora o quê? Um pastor de ovelhas. O obreiro de Deus é um pastor de ovelhas. É um pastor para cuidar das ovelhas. E Moisés então estava sendo preparado para cuidar agora de uma quantidade de ovelhas tão grande que jamais ele iria saber. Então ele estava sendo treinado lá naquelas montanhas, a correr atrás de uma ovelha, a cuidar de uma que estava ferida. Agora ele não era mais o doutor Moisés. Agora ele não era o senhor Moisés, filho da princesa. Agora ele não era mais o Moisés, neto de Faraó. Agora ele não era mais Moisés, que poderia ser o próximo entre eles, um Faraó. Não! Agora ele era o Moisés que não tinha nada. Que não tinha nada. Ele estava ali sem nada. E é assim que Deus quer, um homem vazio para ele encher da sua graça, para ele encher do Espírito Santo, para encher das suas bênçãos. Ele quer modelar uma pessoa, é ele que faz o vaso. Vaso pronto não serve. Tem que ser um vaso modelado por Deus. Deus não quer vaso cheio, irmãos. Vaso cheio não serve. Deus quer vaso vazio. Porque muitas vezes o vaso está cheio de coisa que não é boa. Então Deus quer vaso vazio. E quando o vaso está cheio e ele quer usar, ele vai esvaziar esse vaso. Ou ele esvaziou Moisés. Deus esvaziou Moisés. Moisés perdeu tudo que tinha, mas ficou sem nada, na miséria, com a roupa do corpo, fugitivo para não morrer. Deus esvaziou. Agora sim, ele estava vazio. Oh, glória! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o vaso está vazio, mas é Deus que quer usar o vaso, aí Deus vai preparar e vai começar a colocar coisa importante nesse vaso. Então Moisés, correndo atrás de ovelhas, se machucando de noite, de dia, de madrugada, cuida de uma ovelha aqui, uma perna de uma ovelha quebrada, uma ovelha ferida, livrando uma ovelha do lobo, de noite, de dia, rasgando sua roupa no meio daquela mata, no meio dos espinhos. Ele estava vazio agora. Agora ele vai para um determinado lugar. A Bíblia nos diz o quê? Que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e ele levou o rebanho atrás do deserto. E ele vê o Monte Horebe. E ele estava lá no monte com as suas ovelhas. Bom, agora ele já estava vazio. Então estava na hora de Deus começar então a preparar este vaso. Aleluia! Para ser um vaso de honra e de glória para o seu nome. Um vaso sem a sabedoria física do Egito, mas com a sabedoria divina do Espírito Santo, com a sabedoria gloriosa de Deus. Mas quando Deus lhe chama, quando Deus chama Moisés, ele tem aquela visão na sarça, e ele acha interessante, inexplicável, o fogo no meio daquela árvore, e aquela árvore não consome, mas o fogo está ali, mas a árvore não se acaba. Ele acha aquilo interessante e vai lá perto,
E Deus então, aquele fogo é Deus, é o anjo. E fala para Moisés: Moisés, não chegue para cá. Tira a calçada dos seus pés, porque a terra é santa. E Deus então começa a conversar com Moisés. E então fala para Moisés, se apresenta para Moisés. O que a Bíblia diz? No capítulo 3, versículo 4, diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: agora Deus vai se apresentar para Moisés. Você quer saber o que é isso? Você quer saber que fogo é esse? Por que a sarça não consome? O que está acontecendo aqui? Então Deus disse para ele: eu sou o Deus do teu pai, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Você já aprendeu isso? Você lembra quantas vezes você foi ensinado a respeito do Deus de Abraão? Aquele Deus que falou com Abraão? Sou eu. Você lembra, Moisés, quantas vezes se falaram a respeito do Deus que abençoou Isaac? Sim, sou eu. Você sabe, Moisés, através de Jacó, o Deus que abençoou Jacó, transformou Jacó, andou com Jacó? Sim, sou eu. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh, que maravilha. Moisés já tinha ouvido tanto falar. Agora ele tem o seu encontro com Deus. E Deus fala para ele: olha, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do firizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, aleluia, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando Deus fala isso para Moisés, Moisés tomou um susto. Moisés ficou desesperado. Eu? Por que ele ficou assim? Sabe por quê? Estava vazio. Eu não era mais aquele Moisés de tanto tempo atrás, filho da filha de Faraó. Ele não era mais o filho da princesa. Ele não era mais ali o neto de Faraó. Ele não era mais ali um candidato ao trono do Egito. Não. Ele era agora um Moisés vazio, sem nada, um vaso vazio, não tinha nada. E quando Deus fala isso, eu não tenho nada. É isso mesmo, irmãos. A Bíblia diz que Deus pega nós, né? Eu não sei se você que está me ouvindo, me assistindo, tem um testemunho, mas deve ter, né? E pode dizer assim: eu era um miserável, vivia no mundo, jogado, não prestava para nada. Aleluia, um vaso que não valia nada, mas Deus me pegou, me libertou, me transformou. Sou um vaso de barro, na verdade, mas vamos dizer como o apóstolo: mas dentro de mim tem um tesouro incalculável em valor, a graça e o poder de Deus e o poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos e amigos,
Moisés estava pronto para ser usado para Deus. Estava prontinho. Vazio, sem orgulho, sem capacidade própria, não tinha nada. Por isso ele ficou discutindo com Deus. Eu não posso ir, eu não tenho capacidade, eu não sei falar direito, eu sou pesado de boca. Algumas pessoas acham que ele era gago. Eu não acredito. Eu não estou dizendo que era ou que não era. Para mim, não. Para mim, ele não era gago, coisa nenhuma. Para mim, ele foi esvaziado. Quando ele diz, eu sou pesado de boca, eu não sei mais nem falar mais. Como eu vou falar? Como eu vou falar com o faraó? Eu não sei nem me apresentar mais diante dele. Com aquela classe que eu tinha. Irmãos, mas a unção de Deus é diferente de tudo que tem nesse mundo. Então nós pretendo, se Deus permitir, amanhã, a partir das 18 horas, nós vamos continuar nesse assunto. Porque eu quero falar, eu estou começando aqui porque eu quero falar a respeito da casa de Deus. Do lugar do santuário de Deus. Porque eu tenho visto tantas pessoas falar tanta coisa, e eu preciso comentar sobre isso, porque Deus tocou no meu coração, e eu vou falar em nome de Jesus Cristo a respeito do lugar do culto. Então eu estou começando aqui, para nós vermos como que Deus foi fazendo, porque aqui está começando tudo para ele ter o seu lugar de adoração. Então Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos e irmãs. Quero orar com vocês. Amanhã às 18 horas vamos voltar, se Deus permitir. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, meu Pai, porque nesta oportunidade o Senhor nos deu esse privilégio de lermos a Tua Palavra, falar da Tua Palavra e poder, meu Deus, ter os irmãos, as irmãs que estão conosco. Pai, abençoa cada um de nós e que o Espírito Santo possa falar no nosso coração. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.